Danilo, e os apóstolos hoje? O que eles fazem? Eles lançam fundamento, mas não é um fundamento novo. Todos os apóstolos que têm sido levantados, desde a Reforma Protestante até agora, têm sido levantados para restaurar fundamentos que foram perdidos. Porque depois de alguns séculos da morte dos primeiros apóstolos, a igreja começou a sair do fundamento. Ela começou a sair do fundamento e começou a se fundamentar em doutrinas humanas, começou a se fundamentar em filosofias, doutrinas de demônios. Oh, glória! Que presença maravilhosa, queridos. Que unção maravilhosa. Ah, meu Pai, eu te amo. Eu te amo, Senhor. Ah, querido, o desejo do meu coração, muito mais do que receber as coisas que eu falo, que eu ensino aqui. Eu desejo que você conheça o Senhor, que você conheça o Senhor, que você consiga desfrutar da presença dEle, que você saiba que o Senhor é real, que a presença do Espírito Santo é real, que Ele te ama e que o maior desejo dEle é que você o conheça. Ele tem o melhor para você, querido. Graça e paz a todos, um bom dia a todos, sejam bem-vindos a essa live. Estamos aqui durante essa semana falando sobre fé. Hoje é o segundo dia do nosso jejum coletivo, de 3 dias, né? São os 3 dias oficiais do nosso grupo de discipulado. Ninguém é obrigado, né, a participar, mas para você que tem dificuldade de jejuar, um jejum em grupo é algo extremamente importante, porque tudo que você faz em grupo, de 2 ou 3 ou mais, existe uma unção coletiva, existe uma graça especial quando fazemos coisas em unidade. Quando os descendentes de Noé se juntaram e começaram a levantar a Torre de Babel, Deus ele desceu. Isso é engraçado, né? Porque Deus ele é onipresente. Então a gente precisa ter discernimento para entender o que é isso, Deus descer. Talvez Jesus, em sua forma pré-encarnada, tenha descido porque ele disse: desçamos e confundamos ali a sua linguagem. Então ali você vê um Deus plural, você vê a Trindade ali dialogando. E Deus ele desce e ele precisa confundir as línguas daqueles homens, porque Deus diz: o povo é um só, e falam todos uma mesma língua, e por causa disso, nada lhes será impossível daquilo que eles planejarem fazer. Olha só que tremendo isso, irmãos. Homens ímpios, unidos num propósito contrário ao propósito de Deus, porque o propósito de Deus era que o homem se espalhasse, povoasse a terra, e aqueles homens eles não queriam isso, eles queriam ficar juntos ali e levantar o seu próprio nome, sua própria glória, sua própria capacidade. E mesmo aquele propósito sendo completamente contrário ao propósito de Deus, Deus diz, porque eles estão unidos, porque eles falam uma mesma língua, tudo que eles planejarem fazer, eles vão conseguir. Então Deus precisou confundir as línguas para acabar com aquela unidade que eles tinham. Então veja como é importante um corpo, um grupo, e eu creio que o Senhor ele está formando um corpo. Ainda que nós não temos hoje templos físicos onde nós estejamos nos reunindo, coisa que nós teremos em breve, mas Deus ele está começando pelo principal, que é a ligação espiritual. Porque, amado, se você não tem uma ligação espiritual com o seu líder, com os seus irmãos, daquela visão, daquela palavra
que vocês estão recebendo, se não há uma ligação espiritual, não adianta, querido, você se reunir fisicamente no local. Agora, se há uma ligação espiritual, se o povo é um, se falam todos uma mesma linguagem, e olha que interessante, aqui nesse canal, no nosso grupo, falamos todos uma mesma linguagem. E porque falamos uma linguagem espiritual, até mesmo a nossa linguagem natural, aquilo que pensamos, começa a se alinhar e a gente percebe uma ligação até mesmo na concordância. Paulo ele fala para a igreja de Corinto que haja em vós um mesmo coração, um mesmo espírito, e que falem todos a mesma coisa. Então, horrível coisa é a unidade em prol da mentira. Existe, né? Aqueles homens eles estavam unidos em prol de ambições humanas, carnais. Mas agora você imagina um povo unido para levantar uma visão como essa, de levar o fogo do Espírito Santo, de levar a revelação da palavra de Deus para o Brasil, para as nações. Então, queridos, engraçado, né? Eu queria falar de fé e parece que o Espírito Santo está me levando a falar de unidade. E talvez para você que me segue há pouco tempo, seja um pouco difícil imaginar um corpo, uma família espiritual. Nós, estou falando de nós aqui, os inscritos desse canal, os membros do grupo. Talvez para você seja difícil, porque durante muito tempo você imaginou que estar inserido num corpo era estar frequentando um prédio, uma loja, um galpão, um templo físico. E eu não estou dizendo que se você frequenta um local de culto, e ali tem um pastor, e ali tem os seus irmãos, eu não estou dizendo que por causa que você não está inserido num corpo. Você está. Não por causa das quatro paredes, mas por causa das pessoas com quem você está ligado. Porque o que é a igreja? A igreja não é feita de tijolos. A igreja é feita de pedras vivas. Quero agradecer aqui a Gabriela. Obrigado, querido. Eu recebo a sua semente, recebo a sua oferta e declaro 100 vezes mais na sua vida. Eu declaro multiplicação na sua vida. Então a igreja, abre comigo aí em 1 Pedro. Baracastorica labarando choricantoro barica lamandoro. 1 Pedro capítulo 2, vamos falar um pouco da igreja, vamos falar um pouco do corpo de Cristo. E eu creio que o Espírito Santo hoje, ele quer nos dar uma consciência de corpo. Porque talvez, eu sinto que eu não falei disso ainda aqui. Eu tenho falado da unção apostólica que está sobre a minha vida. Pessoas têm me reconhecido como um pai na fé. Eu tenho falado sobre esse tipo de ligação, mas talvez eu ainda não falei sobre essa questão do Espírito Santo formar um corpo ao redor de uma visão. Mas Danilo, o corpo de Cristo, ele não é toda a igreja, incluindo Assembleia de Deus, Deus Amor, Batista, todo mundo que crê em Jesus, que tem o Espírito Santo, não é o corpo de Cristo? Sim. Todos aqueles que estão em Cristo fazem parte do corpo de Cristo. Mas o corpo de Cristo, ele tem muitas partes, assim como o seu corpo tem muitas partes. Você tem o seu braço, suas mãos que exercem uma função. Você tem suas pernas que exercem uma função. Você tem órgãos que exercem funções. Da mesma forma, eu creio que o Espírito Santo, ele trabalha com partes do corpo. Então, talvez um apóstolo é levantado com uma visão de evangelismo, e aí um grande grupo de pessoas, o Espírito Santo conecta com aquele apóstolo, e de repente aquela visão é levantada e começa a abençoar todo o corpo, trazendo uma unção evangelística.
sobre todo o corpo. De repente Deus levanta um apóstolo de fé, né? Um apóstolo de fé, que fala muito de fé. O meu apóstolo, o apóstolo Heber Rodrigues, é um apóstolo da fé. O tema central do ministério dele é oração em línguas, que também é o tema central do meu ministério, e fé. Então, toda vez que Deus levanta um apóstolo, apóstolos eles são levantados para fundamentar a igreja. Os primeiros apóstolos, eles fizeram isso por meio de revelações novas. Eles receberam a revelação e trouxeram o fundamento. Ah, Danilo, mas o fundamento é Cristo. Cristo como pessoa e Cristo como doutrina. Cristo e suas palavras. Então, toda doutrina, ela precisa. Um apóstolo, os apóstolos, vamos falar aqui primeiro dos primeiros apóstolos, né? Eles recebiam dois tipos de revelação. Revelação direta, e por isso que o que eles escreviam tem peso de escritura inspirada, é por isso que nós lemos as cartas e pregamos as cartas. E eles também recebiam revelação da palavra. Quando eles liam o Antigo Testamento e o Espírito Santo mostrava para eles o significado daquelas passagens, daquelas profecias, daqueles simbolismos. E tanto a revelação da palavra quanto a revelação direta de Cristo, ela foi colocada para a igreja por meio dos primeiros apóstolos, incluindo Paulo, como fundamento da nossa fé. Nenhum apóstolo hoje vai ter o mesmo nível que Paulo, que Pedro, que Tiago, que João. Por que não? Porque o fundamento já foi colocado. O fundamento já foi colocado. Assim como nenhum profeta do Antigo Testamento teve a mesma autoridade que Moisés. Moisés era profeta, mas depois dele, vários profetas foram levantados. Engraçado que tem um povo aí que não gosta de apóstolos. Não, apóstolos, não existe apóstolos hoje. Apóstolos foram só os 12 e Paulo. Aí esquece que lá em Atos capítulo 14, Barnabé também é chamado de apóstolo. E aí, como é que fica? Com um versículo a gente derruba essa ideia. Não, era só os 12 e Paulo. E Barnabé, que é chamado de apóstolo, em Atos capítulo 14. Como é que fica? Então os apóstolos, em Efésios capítulo 4, está escrito que eles foram dados à igreja, juntamente com profetas, evangelistas, pastores e mestres, até que todos cheguemos à unidade da fé. Pergunta, será que nós já chegamos à unidade da fé? Será que tem unidade na igreja, irmãos? A estatura de varão perfeito, será que já chegamos? Eu acho que enquanto Jesus não voltar, pessoas estarão nascendo de novo e precisarão ser levadas à estatura de varão perfeito. Talvez tenhamos pessoas hoje maduras espiritualmente, mas sempre vai ter gente nova nascendo. Então, até que todos cheguemos à unidade da fé, a estatura de varão perfeito, os apóstolos permanecem na igreja. Agora, o que eles não entendem é a diferença dos apóstolos do primeiro século para os apóstolos que Deus ele continua levantando até hoje. Então, os primeiros apóstolos, eles tinham uma função de estabelecer todo o trilho, todo o fundamento sobre o qual o edifício seria construído. Danilo, e os apóstolos hoje? O que eles fazem? Eles lançam fundamento, mas não é um fundamento novo. Todos os apóstolos que têm sido levantados, desde a Reforma Protestante até agora, têm sido levantados para restaurar fundamentos que foram perdidos. Porque depois de alguns séculos da morte dos primeiros apóstolos, a igreja começou a sair do fundamento.
ela começou a sair do fundamento e começou a se fundamentar em doutrinas humanas, começou a se fundamentar em filosofias, doutrinas de demônios. E desde a Reforma Protestante até agora, cada apóstolo que tem sido levantado por Deus tem sido levantado com uma função: tirar a igreja de um fundamento errado e reposicionar a igreja no fundamento verdadeiro, que é Cristo e as verdadeiras doutrinas de Cristo, as bases do Evangelho. Então, por exemplo, por que Dave Robson, que é o precursor dessa visão de vida no Espírito, de oração em línguas, aqui no Brasil, por que ele foi levantado? Porque a oração em línguas foi algo que se perdeu. Até mesmo quando Deus restaurou o batismo com o Espírito Santo, a crença nos dons espirituais, no avivamento da Rua Azusa, pouquinho mais de 100 anos atrás, as pessoas elas começaram a falar em línguas, mas de uma forma muito mística. É por isso que até hoje nós temos pessoas que pensam: não, o Espírito Santo tem que me tomar, eu só posso falar em línguas naquele momento que Deus me tomar e tal, e tal, e tal. Mas quando a gente olha para a Bíblia, nós vemos que a oração em línguas era um hábito diário da igreja. A ponto de Paulo dizer para os Efésios: orai em todo tempo no Espírito. Mas Paulo não explica o que é orar no Espírito para os Efésios. Por que não? Porque era algo comum para eles. Quando Paulo escreveu para os Efésios: vocês vão se revestir da armadura de Deus, se fortalecer no Senhor e na força do seu poder, orando em todo tempo no Espírito. Aquele cristão de Éfeso que leu aquela carta sabia muito bem do que Paulo estava falando. Porque o lugar onde Paulo mais ficou durante o seu ministério, enquanto ele estava solto, foi em Éfeso. Paulo ficou, acho que se eu não me engano, 2 anos em Éfeso, discipulando aqueles irmãos, levantou uma equipe de liderança fortíssima. Levantou vários presbíteros para tomar conta. Uma das maiores igrejas da época era a igreja de Éfeso. E quando você lê a carta de Éfeso, é tanta revelação, que você percebe que aquela igreja era uma igreja madura. Muito madura. E quando você vai ver lá em Apocalipse, no capítulo 2, você vê Jesus elogiando a igreja de Éfeso. Jesus repreende porque ela havia abandonado o primeiro amor. Então ela não estava mais uma igreja apaixonada por Jesus, porém, era uma igreja extremamente madura, extremamente eficiente no serviço ao Senhor, uma igreja cheia de revelação, de conhecimento, a ponto de reconhecer os falsos apóstolos. Jesus disse para a igreja de Éfeso, lá em Apocalipse: pusestes à prova aqueles que se dizem apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Agora eu te pergunto, nessa época só João estava vivo, ele era o único apóstolo dos primeiros vivo. Se não existia mais apóstolo, se os únicos apóstolos eram os 12 e Paulo, por que a igreja de Éfeso precisou colocar à prova aqueles apóstolos que foram até lá? Se não existia mais apóstolo, não precisava pôr à prova. Chegou lá um apóstolo novo: quem é você? Ah, eu sou Raimundo. Eu sou apóstolo. Ah, você é apóstolo? Como que você é apóstolo? Se não existe apóstolo mais, o único apóstolo vivo é João. Não ia precisar colocar ninguém à prova. O único motivo pelo qual, mesmo depois da morte de quase todos os apóstolos, exceto João, o único motivo para aquela igreja precisar colocar à prova aqueles que se diziam apóstolos é porque poderiam ser verdadeiros apóstolos. Sinal que Deus continuou levantando novos apóstolos, mesmo depois da morte dos primeiros apóstolos. Senão a igreja de Éfeso não precisaria pôr ninguém à prova. Você acha que se eu chegar lá na igreja de um presbiteriano hoje, falando que eu sou apóstolo, você acha que ele vai me pôr à prova? Não, ele vai olhar na minha cara e falar: sai daqui, rapaz, não existe apóstolo hoje mais não. Agora, quando você acredita que existem apóstolos ainda hoje, o que é que você faz? Aí você põe à prova, você analisa os frutos daquele apostolado. Então, você dizer que você é um apóstolo, você se denominar apóstolo, você botar ali AP
antes o seu nome não quer dizer nada, se você não tiver os frutos. Quais são os frutos de um ministério apostólico? Primeiro, o apóstolo ele é como um pai de família. Quando você vê um apóstolo, automaticamente você vai ver que existe uma unção na vida dele de atração, de forma que pessoas de vários lugares querem estar debaixo daquela autoridade. E é sem esforço. Eu não vou atrás de ninguém falando, vem cá, vem ficar aqui debaixo da minha cobertura. Não, as pessoas elas te procuram. Eu quero estar debaixo da tua autoridade. Eu quero receber dessa unção. Então o apóstolo ele é um pai. E todo apóstolo ele tem uma visão peculiar. Ele tem um fundamento. Existe uma parte do evangelho que aquele apóstolo é levantado para restaurar, para resgatar. Se estivéssemos no primeiro século da igreja, o apóstolo ele iria estabelecer um fundamento novo. Porque a igreja vinha do Antigo Testamento, vinha do judaísmo, e agora os apóstolos traziam um novo fundamento baseado na nova aliança. Mas agora, nenhum apóstolo está aqui para trazer novos fundamentos. Os apóstolos que hoje estão para resgatar os antigos fundamentos. A Bíblia diz, não remova os marcos antigos. Quais são os marcos antigos? São os fundamentos que os primeiros apóstolos estabeleceram na igreja e que ao longo dos séculos foram removidos pelos homens. Então Deus levantou apóstolos para restaurar dons espirituais na igreja, cura divina, prosperidade, graça de Deus, justificação pela fé. Martim Lutero foi um apóstolo, com todos os seus defeitos, ele foi um apóstolo usado por Deus para restaurar o fundamento da justificação pela fé. Num tempo onde tudo era conquistado, tudo era pago. Você comprava o seu lugar no céu. Os papas, os padres vendiam o perdão. E aí Deus levanta Martim Lutero não para trazer o fundamento da justificação pela fé, mas para restaurá-lo, restabelecê-lo. Porque a igreja havia saído desse fundamento. E quando Deus levanta Martim Lutero, o que acontece? Várias pessoas começam a vir e se juntar a ele. Um apóstolo é como uma árvore que cresceu, estendeu os seus ramos, e as aves elas começam a vir de todas as partes para se esconder debaixo daquela sombra. E aqui eu não estou de forma nenhuma exaltando o ministério do apóstolo acima de todos os outros. Na verdade, todo verdadeiro apóstolo, ele vai trazer uma vida de muito sofrimento. Porque ele lida com principados e potestades num nível em que a maioria dos ministérios não lida. De repente você pensa assim, eu quero ser um apóstolo. Eu me lembro quando o Senhor começou a falar comigo sobre o ministério apostólico, eu comecei, a primeira unção que começou a se manifestar na minha vida foi a unção evangelística. Então eu comecei a manifestar curas, milagres, expulsão de demônios. Quando eu pregava, minha pregação era muito simples, né? Era uma pregação de salvação. E depois eu comecei a operar na unção do pastor. E eu pastoreei 4 anos uma igreja local, visitava, cuidava, dirigia culto, ensinava, pastoreava as pessoas mesmo. Depois disso, eu fiquei longos anos como mestre. Aquela primeira unção de cura, de milagre, parece que deu uma cessada. Não saiu da minha vida, porque hora ou outra eu tinha oportunidade de operar naquela unção. Então, durante esse período que eu fiquei como mestre, alguns convites eu recebi para pregar em alguns lugares. E quando eu chegava lá, a unção evangelística vinha e os milagres se manifestavam. E no início desse canal, vocês vão perceber que a unção de ensino, ela sempre foi mais evidente nesse canal. E eu sempre pensei assim, poxa, meu Deus, meu ministério é tão confuso, eu não sei o que eu sou, sabe? Não sei se você já passou por isso, né? Esse período de reconhecer que tem uma unção na sua vida, reconhecer que tem alguns dons operando na sua vida.
porém você não tem uma clareza de propósito. E há mais ou menos 2 anos atrás, eu estava vindo de um culto, de uma casa que eu havia alugado, e eu estava fazendo cultos nessa casa, e eu lembro que o Senhor, no meio da rua, falou comigo assim: a mesma unção que eu dei para o meu servo, e aí ele se referia ao apóstolo Heber Rodrigues. Você que acompanhou o Ministério Ouvir e Crer desde o início até agora, você percebe que havia uma unção de estabelecer a visão de vida no Espírito no Brasil. Essa é a unção do Ministério Ouvir e Crer. E nesse dia que eu estava saindo desse culto e estava vindo para casa, o Senhor falou comigo: a mesma unção que eu dei para o meu servo, para levantar essa visão no Brasil, eu estou derramando na sua vida. Engraçado que naquele mesmo mês, por aqueles mesmos dias, aquela minha reunião acabou. As pessoas que estavam comigo me abandonaram. E eu pensei: uai, meu Deus, agora que o Senhor falou que estava liberando uma unção apostólica sobre a minha vida e que eu ia ser usado, assim como o apóstolo Heber, para estabelecer a visão de vida no Espírito no Brasil, os meus discípulos me abandonaram? Como assim? E aí, de repente, ao ser abandonado por aquele grupo, porque eu acredito que eles não suportaram a mudança de unção. Porque algumas coisas que eu não pregava antes, eu comecei a pregar. Sabe quando Jesus pregou aquele sermão lá no Evangelho de João, e a Bíblia diz: e desde aquele momento muitos dos seus discípulos se afastaram dele e não ousavam confessá-lo publicamente? Hoje em dia essas pessoas vivem me procurando e falando: e aí, vamos voltar a orar, vamos voltar a cultuar, mas eu não sinto ainda uma direção de Deus para voltar a fazer isso. Mas naquele momento foi de suma importância que eu me visse sozinho, porque se talvez aquilo que eu estava começando desse certo, talvez eu não estava aqui hoje, servindo você. Talvez eu estaria lá tão empenhado em levantar uma igreja local, e que eu não estaria aqui na internet, fazendo o que eu estou fazendo. Então, assim que aquela reunião acabou, eu comecei a gravar os primeiros vídeos, e eu estou há quase 2 anos postando vídeo aqui no YouTube. E desde o início, pessoas começaram a me procurar e fazer parte do meu grupo de WhatsApp. Um grupo pequeno, acho que no máximo 100 pessoas ali no WhatsApp. E desse grupo aí é que eu tenho alguns irmãos hoje mais maduros, que já estão mais familiarizados com a minha visão e hoje me ajudam, né? O Alexandre, por exemplo, que está aqui administrando o chat, ele está comigo há quase 2 anos. E o que eu estava dizendo? Quando essa unção apostólica veio sobre a minha vida, quando eu comecei a perceber esse chamado, o meu primeiro julgamento foi o seguinte: isso é coisa da minha cabeça, isso é a minha carne, eu estou querendo me exaltar além da medida, eu estou pensando de mim além da medida da graça que me foi dada. Né? Paulo diz lá em Romanos 11, ninguém pense de si mesmo além da medida, segundo a graça que foi dada a cada um. Então você não deve pensar abaixo, você deve sim saber quem você é e assumir a autoridade que Deus te dá, mas você não deve pensar além disso, você não deve querer ser mais. E na época eu falei: não, eu tô querendo me engrandecer, eu tô querendo, deixa eu ficar aqui como um pastor e mestre, tá muito bom. Acho que isso é o dia. Eu cheguei a pensar, isso deve ser o diabo, sabe? Querendo me levar para uma autoexaltação. E quando eu comecei esse canal, eu falei assim: eu vou exercer o meu ministério de ensino. Eu estou vendo que o ministério pastoral não está dando certo, estou tentando aqui estabelecer uma igreja local, não fluiu, acabou a reunião. Eu vou me concentrar na unção de mestre e vou ensinar. E aí comecei a colocar ensinamentos no YouTube. E poucas pessoas começaram a vir, um pequeno grupo. E durante um ano e pouco, eu derramei a minha vida sobre essas pessoas. Algumas delas já saíram do grupo, seguiram cada um seu caminho, receberam de mim aquilo que precisavam e seguiram seu caminho. Outras se tornaram verdadeiros filhos na fé
E graças a Deus por essas pessoas. E durante muito tempo, durante 1 ano e pouco, não falei de oferta, não falei de paternidade, nada disso. Eu apenas servi e me desgastei muitas vezes. Quantas vezes, querido, eu andando na rua, com o celular na mão, respondendo pergunta no WhatsApp. A Alexandra é minha testemunha, porque não tem. Se eu tivesse áudios antigos, talvez alguém do grupo tenha. Os meus áudios antigos, todos eles vinham com fundo musical. O fundo musical do Cuscuz, ao Júnior. Juninho, filhão. Todos os meus áudios, eles vinham com fundo musical. Olha o cuscuz, olha o cuscuz, olha o cuscuz. Que delícia! Por quê? Porque eu estava ali trabalhando, vendendo cuscuz e aconselhando e respondendo. E às vezes eu passava horas e horas e horas e horas, irmãos. E às vezes alguns irmãos falavam assim: poxa, Danilo, estabelece aí uma quantia para a gente ajudar mensalmente. E eu falava: não, irmãos, deixa isso quieto. Nunca, não falava de oferta. Tem de 2, tem de 3, tem de 4 e tem de 5. Era isso mesmo. E às vezes, tarde da noite, chegava, às vezes 10 horas da noite da rua das vendas, ia gravar algum vídeo, ou ia editar algum vídeo e programar para postar no canal, algum vídeo que eu já havia gravado mais cedo. E às vezes, tarde da madrugada, toda a minha família dormindo, e eu ali editando os vídeos. E... irmãos, como eu sou grato a Deus, porque Ele não me deixou desistir. Ele não me deixou desistir. Danilo, não teve nenhum momento que você pensou assim: isso não está dando fruto. Irmãos, teve momentos que eu cheguei a pensar em acabar com esse canal, sabiam? Várias vezes. Várias vezes eu pensei assim: será que é de Deus mesmo eu estar com esse canal? Será que eu realmente estou sendo guiado por Deus? Será que isso aqui não é uma tentativa da minha alma, querendo aparecer, querendo ter uma visibilidade que Deus ainda não quer que eu tenha? Todas as vezes que eu pensava isso, aparecia um sininho de notificação, e quando eu clicava naquele sininho de notificação, tinha um testemunho de alguém, dizendo: irmão, que bom que eu achei esse vídeo, eu estava precisando ouvir isso. E aí contava o testemunho, e por causa daquele testemunho eu falava: eu não posso parar. E eu continuei postando vídeo. Quando foi agora em janeiro, Deus me deu um sonho. E Deus me mostrou nesse sonho, não vou contar aqui o sonho, mas a interpretação desse sonho é que Deus me enviaria muitas pessoas e que eu não deveria cobrar por nada. Essa foi a instrução que Deus me deu: não cobre nada, não cobre. E várias pessoas já falaram: por que você não bota aqui a função de membros do canal? A função de membros é uma função que as pessoas elas pagam um valor simbólico, mensal, e eu produzo aqui alguns conteúdos exclusivos. Por exemplo, meu curso de escatologia, que está lá, onde eu falo de pré-tribulacionismo, pós-tribulacionismo. Tem um curso de escatologia que está aqui, uma playlist. Eu poderia colocar essa playlist privada e anunciar aqui: gente, eu tenho aqui uns ensinos sobre escatologia. É exclusivo para os membros do canal, seja membro. E aí seria um valor simbólico, 10, 20 reais, 30. Irmãos, eu vejo outros canais que fazem isso, nada contra, mas comigo, eu tenho uma palavra de Deus para não colocar preço em nada daquilo que eu ministro. Então, vários outros ensinos, temas que eu abordo aqui no canal, por exemplo, eu poderia fazer um curso aqui de dons espirituais e colocar lá o material exclusivo para membros. Ou criar cursos mesmo, criar um site, colocar cursos. E quem caminha comigo sabe, irmãos, você me pergunta algo lá no WhatsApp sobre um assunto, em um áudio, 2, 3, 4, 5 áudios, se for preciso, eu vou te falar tudo que eu sei sobre aquele assunto. Eu não tenho nenhum problema em falar tudo que eu sei sobre nada.
Porque o que tem na minha vida está na minha vida para servir a sua vida, para equipar a sua vida. Então, no início de janeiro, eu tive esse sonho, com essa interpretação. No dia seguinte a esse sonho, comecei a perceber uma movimentação diferente no meu canal. O número de visualizações começou a subir exponencialmente, extraordinariamente. Estava vindo assim, fez um pico assim na horizontal, um ângulo de 90 graus e foi. E de repente eu comecei a receber 1000 inscritos por dia nesse canal. Irmão, só Deus faz isso. O que aconteceu nesse canal é a obra pura de Deus. Porque eu não sei nada, irmão, de marketing, de nada. Não sei mesmo. De CEO, de nada. Tudo que eu fiz foi postar vídeos. Tanto foi Deus que a forma como esse canal veio a crescer, como que foi? Um vídeo de batismo com o Espírito Santo. Pessoas começaram a ser batizadas com o Espírito Santo assistindo aquele vídeo e começaram a testemunhar nos comentários. E aí houve muito engajamento, muito like, muito compartilhamento, muito comentário. E o vídeo, e o YouTube começou a entregar para mais pessoas o vídeo. Quanto mais o YouTube entregava para mais pessoas eram batizadas, mais pessoas comentavam, mais pessoas compartilhavam e virou uma bola de neve. Até hoje esse vídeo, ele tem cerca de 100 mil visualizações por mês. Já deve estar batendo aí está indo para 1 milhão de visualizações. E vai passar e não vai parar esse vídeo. Porque esse vídeo é um vídeo que Deus colocou a mão nele e depositou uma glória, uma unção naquele vídeo. Então, para você ver que foi o poder de Deus que levantou esse canal. Pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo através de um vídeo. Foi o que fez esse canal crescer. E logo no início eu fiz uma live com meu pai na fé, onde na live ele reconheceu o meu ministério apostólico diante das pessoas que já estavam me seguindo. E hoje muitas pessoas reconhecem que há uma unção apostólica na minha vida. E Danilo, para que você está contando tudo isso? É para se exaltar? É para que a gente te veja como, uau, o apóstolo Danilo. Irmão, ninguém precisa me chamar de apóstolo, não ligo, não faço questão, nem de pastor. Quem me conhece sabe. A maioria dos que estão comigo há mais tempo me chamam de Danilo. Irmão, não faço questão nenhuma de ser chamado por título ou por função. Se quiser me chamar de irmão Danilo, irmão, fica à vontade. Eu estou muito mais preocupado em cumprir a missão que Deus me deu do que em ser chamado pelos homens de alguma coisa. Estou mais preocupado com o trabalho que Deus me deu, com a obra que Ele me confiou. Do que os homens vão me chamar, irmão, não faz diferença nenhuma. Eu vou fazer o que eu fui chamado para fazer. Quer me chamar de irmão, quer me chamar de pastor, quer me chamar de missionário. Não importa. Não importa. O que importa é que o que Deus me mandou fazer, eu vou fazer. Seja eu chamado do que for. O apóstolo Dave Robson, na época em que ele vinha para o Brasil trazer essa visão de vida no Espírito, de oração em línguas, ele nunca foi chamado de apóstolo. Ele era chamado de irmão Dave, irmão Robson. Alguns chamavam ele de pastor Dave. Mas ele fez o que ele tinha que fazer. Ninguém pode negar que aquele homem foi um apóstolo de Cristo. E que ele trouxe, resgatou o fundamento da oração em línguas. E a maioria dos apóstolos que a gente tem aqui hoje, que oram em línguas, Luciano Subirá, Luiz Hermínio, Hernani Santos, Antônio Cirilo, Heber Rodrigues, como é o nome daquele lá do Ministério Pescador Sal da Terra, gente? Célio Rosa. A maioria dos grandes homens de Deus de peso hoje na nossa nação são fruto do ministério David Robson. Nem todos o reconhecem como pai na fé, como o meu pai, o Heber Rodrigues, o reconhece. E diz, eu sou filho na fé do David Robson. E por que coisas aconteceram na vida do meu pai na fé? Coisas que poderiam hoje ninguém estar seguindo ele, coisas que, divórcios, ataques na sua vida familiar, e era para esse homem já ter desaparecido. Meu pai na fé, o apóstolo Heber Rodrigues,
Por que que Deus continua honrando esse homem, levantando esse homem, segurando esse homem na potente mão dele? Porque é um homem que soube e sabe até hoje honrar a vida do apóstolo Dave Robson. Nenhum apóstolo no Brasil honrou e honra a vida do Dave Robson como meu pai na fé, o apóstolo Heber Rodrigues, tem honrado até hoje. E é por isso que, não importa o que aconteça, Deus continua honrando, levantando, sustentando, guardando, e vai continuar. Porque quem honra sempre vai ser honrado. Davi honrou Saul de um jeito que mesmo quando Davi pecou, mesmo quando Davi tinha tudo para perder o trono, Deus manteve ele no trono, porque Davi era um homem que sabia honrar o Senhor. E desde a live que eu fiz com meu pai na fé, onde eu reconheci ele como meu pai na fé, e ele me reconheceu como um apóstolo, como alguém que recebeu da unção que estava sobre a vida dele, e hoje eu tenho praticamente, o que eu estou fazendo hoje é muito parecido com o que meu pai na fé fez no início do Ministério Vir e Crer, que é sacudir o Brasil com essa visão de vida no Espírito, levando multidões a orar em línguas. Pessoas que nem sabiam o que era oração em línguas, hoje estão todo dia orando em línguas, orando em línguas, orando em línguas. E é Deus que está fazendo isso, irmão. Deus está fazendo isso. O Brasil vai orar em línguas. E Deus vai levantar quantos apóstolos ele precisar levantar para isso. Mas o Brasil e as nações vão orar em línguas. Porque o primeiro avivamento começou com 120 pessoas orando em línguas. O último avivamento será fruto de milhares de pessoas orando em línguas. Você imagina o que Deus vai fazer nesse planeta, irmão? Então por que eu estou falando tudo isso? Para que você saiba qual é a identidade dessa visão e desse ministério. Eu comecei citando aqui o livro de Gênesis, falando sobre aqueles homens, né? Satanás ali levantou Nimrod. Nimrod, debaixo do espírito do anticristo, influenciou todos os descendentes de Noé para levantar uma torre, para levantar o nome dele. E mesmo assim, mesmo estando debaixo de uma operação demoníaca, porque aquele povo era um só, e porque falavam todos uma mesma língua, Deus disse: nada vai ser impossível naquilo que esses homens planejarem fazer. Agora você imagina, irmão, quando Deus levanta um homem, e quando Deus levanta um grupo para seguir aquele homem e agarrar a visão que aquele homem carrega, a unção que aquele homem carrega. Imagina, irmãos. E um grupo se levanta, uma família espiritual se levanta, uma tribo se levanta. Porque Israel tinha 12 tribos. E lá em Apocalipse vai falar das 12 tribos de Israel espiritual. Porque na Nova Jerusalém tem 12 portas. E a Bíblia diz que cada porta é o nome de uma tribo. Então a igreja hoje, ela é o Israel de Deus. Elas são as 12 tribos espirituais. Ah, Danilo, eu não acredito nisso. Eu não acredito que tem Israel espiritual. Israel é só os judeus que estão lá. Então, meu querido, eu não sei como que você vai entrar na Nova Jerusalém, porque na Nova Jerusalém só tem 12 portas. E cada porta é o nome de uma tribo. Se você não faz parte das 12 tribos, eu não sei por qual porta você vai entrar, porque não tem porta de gentio. Tem porta de 12 tribos. Por isso que Paulo vai dizer que nós fomos enxertados na oliveira. Nós que antes não éramos povo, estávamos alheios às alianças, separados da comunidade de Israel. Paulo, em Efésios capítulo 2, ele fala isso no passado, significando que agora, em Cristo, nós fazemos parte da comunidade de Israel. Israel espiritual, que Deus não conta pelo sangue. Deus disse que os que são da fé, esses são filhos de Abraão. Então, o Israel espiritual, ele é composto de judeus e gentios. É o corpo de Cristo na terra. Então, lá em Apocalipse, fala sobre as 12 tribos desse Israel espiritual. E nem poderia ser um Israel natural, porque 10 dessas 12 tribos se perderam.
As 10 tribos de Israel, elas sumiram, se misturaram nas nações. Não existe mais hoje 12 tribos físicas. O que existe são judeus lá, que são 3 tribos: Judá, Levi e Benjamim. As outras tribos se perderam. Então, quem são as 12 tribos de Israel hoje? Judeus e gentios que entraram na nova aliança. Então, quando um judeu se arrepende e crê em Jesus como seu Senhor, recebe Jesus como Messias, ele sai do endurecimento, ele deixa de ser um ramo cortado e ele é reenxertado na oliveira, que é o Israel de Deus. Então, assim como Israel tinha 12 tribos e cada tribo tinha uma função, Deus está levantando uma tribo aqui. Que Deus quer levantar uma tribo, levantar uma parte do corpo com visão, para restaurar uma verdade no corpo de Cristo. O que Deus faz? Deus levanta um homem. Deus levanta o pão que o diabo amassou, porque antes de levar essa visão para outras pessoas, esse homem ele vai ser provado nessa visão. Irmãos, você não faz ideia do que foram esses 15 anos aqui no Rio de Janeiro. Meu pai na fé, ele é de Goiânia. Durante 15 anos Deus me deixou aqui sozinho. Você sabe o que é você orar em línguas? Sozinho. 15 anos. Olhar para o lado e não tem ninguém que compartilha da mesma visão que você. E quantas vezes eu orei: Senhor, por que é que o Senhor não traz um ministério como... Aí eu falava os ministérios que eu respeito e que eu gosto de ouvir as mensagens deles. E tudo que eu queria era que Deus trouxesse um ministério como esse aqui para o Rio, perto aqui de onde eu moro, para que eu pudesse congregar nesse lugar. Meu Deus, por que não tem um ministério Vir e Crer aqui no Rio? E eu orava, Senhor, traz um ministério aqui. E um dia Deus falou comigo: Danilo, por que você está pedindo para mim? Por que você está me perguntando? Por que eu não trouxe ainda um ministério com essa visão para o Rio de Janeiro? E Deus virou para mim e falou assim: eu já trouxe um ministério para o Rio de Janeiro. Eu coloquei você aí. E desde aquele dia eu parei de orar para que Deus trouxesse um ministério para cá. E eu comecei a orar para que eu me levantasse naquilo que Deus havia me confiado. E existe um motivo para que, pelo menos aqui na zona norte do Rio, todos os ministérios com boas visões vinham para o Rio e iam lá para Mesquita, para Rio das Ostras, iam para lugares remotos do Rio, região dos lagos, e aqui mesmo, perto de mim, não vinha. Hoje eu sei por que não. Um dia, eu estava na Igreja da Graça, estava lá, pregava, dirigia lá o ministério de louvor, ministrava adoração lá, e eu comecei a pensar: pô, será que Deus não me trouxe aqui para o ministério, para a Igreja da Graça? Será que eu vou gravar CD aqui? Será que eu vou pastorear uma Igreja da Graça? O pastor lá era muito meu amigo, ele ficava insistindo: faz o nosso seminário, os pastores da Igreja da Graça são muito bem cuidados, têm um bom salário. E aí eu casado, né, um filho pequeno, comecei a pensar: pô, será que não é de Deus? E aí um dia eu tive uma visão. Eu estava ali organizando um local, arrumando cadeiras. E naquele dia o missionário R.R. Soares ia vir pregar na minha igreja. E eu estava organizando um evento para receber o missionário R.R. Soares. E naquela visão eu era um pastor da Igreja da Graça. E eu olhava para a porta da igreja e tinha uma avenida, tinha uma e do outro lado da praça tinha outra avenida e várias lojas do outro lado. Engraçado, porque parecia muito, aquela visão, parecia muito com o centro aqui de Bom Sucesso, que é aqui pertinho, que é onde eu sonho em ter ali um galpão e ter ali a sede do nosso ministério. E eu olhava e eu estava aqui numa loja do lado de cá, arrumando, preparando para receber o missionário R.R. Soares. E eu olhava do outro lado, lá das avenidas, eu vi uma loja, chegava um grupo de irmãos com violão, com caixa de som, e começava a abrir aquela loja, e começava a entrar ali, e colocava uma placa ali, escrito assim: Ministério Ouvir e Crer, que é o ministério do meu pai na fé. E quando eu olhava aquilo, eu ia chorar.
E eu não entendia na visão por que eu começava a chorar, porque era para eu estar muito feliz. Porque finalmente minhas orações foram respondidas. E um ministério que ensina a vida no Espírito, que ensina oração em línguas, está vindo para a minha cidade. Mas naquela visão eu comecei a chorar e eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Não, isso está errado. Eu é que tinha que estar levantando um ministério com essa visão aqui. E aí eu saí daquela visão e poucos dias depois eu saí da Igreja da Graça por causa daquela visão. Porque eu sabia que Deus não me queria dentro de nenhum outro ministério. Que Deus queria me usar para 11 anos atrás, no início do meu casamento, um profeta foi lá na minha casa e ele falou, Danilo, um dia Deus vai te dar condições financeiras, Deus vai te dar provisão financeira e você vai ter condição de levantar um ministério com a visão que Deus te deu. Isso foi há 11 anos atrás. Há 3 anos atrás, esse profeta veio de novo aqui no Rio e eu estava num culto aqui numa loja de uma amiga da minha tia e esse profeta de novo falou, Danilo, está chegando o tempo. Deus vai te tirar. Eu estou vendo muitas riquezas vindo para suas mãos e Deus vai te tirar. Você vai ficar só fazendo aquilo que você foi chamado para fazer. E eu vejo livros, eu vejo CDs, eu vejo músicas, eu vejo... E esse há 3 anos atrás. E quando foi agora, há poucos meses atrás, o meu pai na fé profetizou, tá aqui. Procura aqui depois aqui no canal, a profecia que foi liberada sobre a minha vida, quando o meu ministério apostólico foi reconhecido. E tudo que está acontecendo agora, eu ter saído do meu trabalho, eu estar vivendo de ofertas, Deus está levantando vários mantenedores para esse ministério. Tudo isso foi profetizado, ao vivo aqui na live. Meu pai na fé, ele falou assim, Danilo, Deus está contando os segundos para abrir completamente uma porta financeira, onde os seus filhos na fé vão te honrar, como os meus filhos na fé me honram. Foram exatas essas palavras. Foram exatamente essas palavras de tudo que saiu da boca do meu pai está se cumprindo na minha vida hoje. E por que eu estou falando tudo isso desde o início, querido? Para que você saiba o que é que Deus está fazendo, qual é a visão que Deus está levantando, qual é a unção que eu estou carregando, e se você é alguém que deve estar debaixo dessa unção, e se você é alguém que deve agarrar essa bandeira junto comigo, porque se for, talvez não, talvez você seja alguém que chegou aqui, vai ser batizado com o Espírito Santo, vai aprender alguma coisa, e vai ser uma bênção em algum lugar, em algum ministério, mas talvez você é alguém que Deus trouxe para fazer parte dessa família. Mas Danilo, para ser uma igreja, para ser um ministério, eu pensei que tinha que ter templo, eu pensei que tinha que ter galpão, placa, CNPJ. Amém, querido. Isso daí é a coisa mais fácil que tem. Por incrível que pareça. Hoje, se eu quisesse hoje, a fé na qual eu estou andando hoje para finanças, coisa mais simples para mim seria ali em Bom Sucesso e alugar um galpão. Simples, simples, simples. Não importa o preço, eu tenho certeza que se eu fosse ali hoje, alugasse um galpão, eu tenho certeza que Deus levantaria pessoas para manter aquele lugar. Isso não é difícil. O mais difícil, querido, é ter um povo andando em unidade, santo. Conseguir fazer isso no nosso meio. O que Deus disse daqueles homens lá em Gênesis, desde agora, não há nada impossível daquilo que eles planejarem fazer. Meu irmão, se nós, desse canal, nos nossos grupos, formos um só, e tivermos uma mesma linguagem, tudo que nós planejarmos fazer, nós vamos fazer no Senhor. Então, se nós quisermos ter milhares de locais espalhados pelo Brasil, com a placa, com CNPJ, nós teremos. Se nós sonharmos em ter um canal de televisão, um programa, imagina, programa Semeando Vida no Espírito, em algum horário do dia, passando, não sei, no canal 7, no canal 6, não sei, em algum canal aberto. Já pensou, irmãos? Se nós formos um,
e falarmos uma mesma linguagem, e o que eu disser, irmãos, vamos fazer isso, os irmãos abraçarem, nós teremos. Se nós sonharmos em ter vários canais, assim como tem esse canal, a Joyce Meyer, ela tem canais, Joyce Meyer Internacional, tem Joyce Meyer Brasil, Joyce Meyer Holanda, Joyce Meyer... A Joyce Meyer tem vários canais em vários países onde as mensagens dela são dubladas naquela língua. Deus colocou esse desejo no meu coração. Hoje tem pessoas nos seguindo de Portugal, de Angola, de Londres. Tem uma pessoa de Londres agora lá no grupo, chegou ontem, hoje, não sei. De Moçambique. E isso vai continuar, querido. Agora, a maioria dessas pessoas falam a língua portuguesa. Imagina quando nós começarmos a dublar. Deus vai levantar pessoas nesses países que vão abrir um canal com o nome desse ministério e vão começar a postar essas mensagens e vão dublar essas mensagens. E nós teremos canais ao redor do mundo. Deus disse sobre aqueles homens, porque o povo é um e falam todos uma mesma linguagem, não há nada impossível daquilo que eles intentarem fazer. Então nós vamos editar livros. Muitas das mensagens, das lives que são feitas aqui vão se transformar em livros. Deus está levantando o Mateus, ele pega às vezes meus ensinos, meus áudios do grupo, ele transforma em textos. E ele está lá com vários textos armazenados no celular dele. E esses textos vão se transformar em livros. E nós teremos livros espalhados pelo mundo. Danilo, os livros serão vendidos? Eu falei que não ia vender nada, que não ia colocar preço em nada. O ensino jamais será vendido. Agora, talvez um livro físico vai ser vendido. O ensino não vai ser vendido, mas o material, né, o livro físico, vai ser vendido para que novos livros sejam produzidos. Mas o que Deus colocou no meu coração é que todo livro que for editado de forma física, ele também vai ser fornecido de forma virtual. Então, vai ter o livro físico, vai ser vendido, aquele dinheiro vai servir para editar mais livro, para investir em outras coisas do ministério, mas ninguém vai ser privado desse livro por não ter como pagar. Então, quem não tiver como pagar o livro, eu vou fazer questão de ter o livro em PDF, de ter o livro em áudio, audiobook aqui no canal, para a pessoa ficar ouvindo a hora que quiser. Então, vai comprar o livro quem quiser, irmão. Então, eu gosto de ouvir audiobook, mas eu também gosto de ter um livro e botar na minha prateleira. Então, quem quiser e tiver como pagar, vai comprar o livro. Glória a Deus. Mas quem não quiser, vai entrar aqui no canal e vai ter o audiobook para ouvir. Vai ser compartilhado o PDF gratuitamente nos grupos. Então, quanto a isso, querido, a palavra vai continuar chegando aonde tem que chegar de forma gratuita. Amém, amados? Então, por exemplo, se algum CD for gravado, vai ficar aí as músicas no YouTube, gratuito, tudo. E, Danilo, de onde virão os recursos para tudo isso? Quando Deus levantou Moisés, e Moisés subiu para o topo do monte, e Deus deu para ele toda a visão do tabernáculo, tudo aquilo que seria construído, o candelabro de ouro, a arca da aliança. Você vai perceber que todas as partes do tabernáculo eram feitas de coisas caras, coisas preciosas, ouro, as roupas dos sacerdotes, tudo. Só que Deus, quando o povo saiu do Egito, Deus colocou na mão deles prata e ouro. Houve uma transferência da mão dos egípcios para as mãos dos hebreus. Quando aquele povo foi para Arão, Arão não tinha um relacionamento com Deus. Moisés tinha. Arão pegou ali aquelas ofertas do povo e fez um bezerro de ouro. E aquele povo ali começou a adorar o ouro que Deus tinha dado para eles, para a construção do tabernáculo. Então, homens carnais, quando eles começam a lidar com ofertas, porque oferta é algo bíblico, é algo santo, é algo puro, é algo precioso. Irmãos, as ofertas são as coisas santas do Senhor. Quando você faz um Pix, você não faz ideia. Às vezes chega aqui, ontem chegou aqui um Pix de R$1, R$2, R$5. Mas
dependendo da condição financeira daquela pessoa, querido, às vezes um pix de R$1 chega lá no céu como se fosse R$1 milhão. Sobe como aroma suave. Então, oferta vai além do dinheiro. O dinheiro cai na minha conta, mas o que chega lá no céu, querido, é uma fumaça de adoração ao Senhor. Então eu tenho muito temor das ofertas do Senhor. Mas um homem carnal, ele vai tratar esse assunto de uma forma tão carnal, que ao invés do ouro e a prata do povo servir para levantar o tabernáculo, entenda tabernáculo, a visão, tudo que eu acabei de falar aqui agora, né? Canais, livros, pessoas trabalhando. Hoje eu tenho já o Mateus e o Alexandro, que estão diariamente trabalhando incessantemente nesse ministério. O Alexandro está aí, ó, comigo aqui nas lives, no grupo. Hoje ele me mandou um áudio de uma irmã falando em línguas. Ele ora, ele liga para as pessoas são batizadas por telefone. Quando eu não estou no grupo, ele está lá administrando o grupo, organizando. E tem hora que ele tem que ser chato, tem que colocar lá as regras do grupo, manter o grupo ali dentro da linha, respondendo perguntas. O Mateus termina a live, ele vem, recorta, faz vídeo curto, posta no TikTok, no Instagram, no Facebook, pega as profecias. Por exemplo, hoje eu interpretei línguas aqui, daqui a pouco o Mateus está com um texto lá dessa interpretação. Vai dar um mês que eles estão fazendo isso, eu vou querer honrar eles. E vai vir das mãos de vocês. E ao começo, nós teremos uma grande equipe, técnicos de marketing. Hoje a gente tem psicóloga, tem uma filha na fé hoje minha que é psicóloga. E futuramente, quem sabe, né? A gente tem um atendimento aqui de uma psicóloga ungida, atendendo as pessoas, cuidando da alma das pessoas. Então, querido, tem coisas muito grandes para serem feitas nesse ministério com essa visão. Eu tenho desejo de construir centros de recuperação com visão de vida no Espírito. Imagina, viciados em drogas, entrando ali, sendo batizados com o Espírito Santo, ficando ali meses orando em línguas, jejuando e saindo dali para libertar outros. Amém, queridos? Então, homens carnais, eles vão tomar da mão do povo a prata, o ouro, e vão levantar bezerros de ouro. Eu não preciso falar para você o que é um bezerro de ouro. Coisas que não glorificam a Deus, coisas que exaltam só o homem. Mas homens que vão para o topo do monte e ficam lá jejuando e orando e recebem de Deus a visão do tabernáculo, eles vão tomar a prata e o ouro das mãos do povo e eles vão levantar o tabernáculo, eles vão estabelecer a visão. E o reino de Deus vai ser manifesto, estabelecido na vida das pessoas. No Antigo Testamento, tá travando aí para vocês, irmãos? Tá travando aí a live? Porque eu tô com a live passando aqui no meu celular e tá travando para mim. Tá travando para vocês? Tá travando aí? O áudio tá travando também ou só a imagem? É só o áudio que tá travando? Ou a imagem também tá... Quer dizer, a imagem... Tá bom, então esquece a imagem, se concentra na voz. A gente já vai encerrar a live, tá bom? Então a live de hoje, querido, eu creio que eu ia ensinar sobre fé, né? Eu ia continuar o ensinamento da semana, mas eu creio que o Espírito Santo ele está querendo deixar as coisas claras, muito claro, aquilo que nós estamos fazendo e aquilo que é a visão que Deus me deu. Ele está levantando um povo, uma família, ao redor, não de um homem, ao redor de uma visão, para que juntos nós levantemos esse tabernáculo, essa visão que é semear vida no Espírito para o Brasil e para as nações. E que você hoje possa abraçar, querido, essa visão, que você possa hoje vestir essa camisa, se ver não como alguém que, eu sou inscrito do canal, gosto dos vídeos, mas como realmente parte desse corpo, parte desse organismo,
filho dessa visão, e que você me ajude a carregar, querido, essa arca que Deus tem nos dado para carregar. Que você se posicione hoje como um intercessor da minha vida, desse ministério. Preciso muito das orações de vocês, minha casa precisa. Que você se levante como um semeador. Deus está levantando um exército de semeadores e eu creio, querido, esse ministério será um dos ministérios mais prósperos dessa nação. Nós vamos fazer coisas inimagináveis para o reino de Deus. Nós vamos cuidar de pessoas. Nós vamos cuidar de famílias. Nós vamos ter um exército de homens e mulheres ungidos, sendo sustentados, podendo viver 100% para a obra de Deus. Homens que vão poder orar várias horas por dia em línguas, jejuar, meditar na palavra. Você imagina, irmão, o nível dos ministros que serão levantados nesse ministério. Teve já uma irmã que tem um ministério profético e ela falou para mim: Danilo, eu tive uma visão de um local onde você estava fazendo ali um treinamento de ministros, de obreiros. E serão homens e mulheres, queridos, fluindo nos dons, cheios de revelação da palavra. E agora o que Deus está fazendo é nos dar uma visão clara disso, para que você abrace, se torne um intercessor, se torne um semeador e um divulgador, um propagador dessa mensagem. Amém, queridos? Tá travando, né? Mas graças a Deus eu creio que eu já consegui transmitir aquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração hoje. Quero pedir a você que não é inscrito ainda nesse canal, se inscreva, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, o seu comentário. Você que deseja fazer parte dos nossos grupos do WhatsApp, venha, pega aqui embaixo na descrição do vídeo os números, os contatos, e vocês serão colocados no grupo, tá bom? Você que deseja semear, separe sua oferta. Você que pode semear hoje, semeie hoje. Faça uma oferta nesse ministério. Você que não pode semear hoje, se programe ao longo do mês, para que você esteja participando mensalmente, semanalmente, diariamente. Não sei como é o seu contexto. O meu, eu vivo um contexto hoje onde eu semeio diariamente na vida do meu pai na fé. Então, se organize, assim como você se organiza para pagar uma internet, assim como você se organiza para fazer uma compra do mês, assim como você se organiza para pagar o seu aluguel, se organize para contribuir de forma consistente com esse ministério. E em breve, irmãos, algo que somente no meu espírito eu consigo visualizar e outros irmãos já estão visualizando, em breve nós veremos a olho nu. O tabernáculo que foi visto no monte será visto a olho nu. Amém? E aquilo que nós temos sonhado, nós vamos viver. E a Bíblia diz, tem um provérbio que diz: as ambições do justo abençoam a muitos. Deixa eu ver se eu acho aqui. E eu vou encerrar com esse versículo. Isso, Provérbios 11, 23. As ambições dos justos resultam em bem para muitos. As ambições dos justos resultam em bem para muitos. Então aquilo que nós estamos ambicionando, aquilo que nós estamos sonhando, vai resultar em bem para muitas pessoas que vão ser alcançadas por essa visão e por essa palavra. Amém, queridos? Graça e paz. Estou vendo algumas pessoas já ofertando. Rodrigo Alves, gratidão, querido, pela sua generosidade. Que o Senhor ame 100 vezes mais na sua vida. Fica com Deus. Vejo você na próxima live, querido.